A maioria das pessoas adormece levando consigo pensamentos de preocupação, medo e incerteza. Elas deitam com a mente cheia de contas, arrependimentos e expectativas não cumpridas. O corpo repousa, mas a alma continua em guerra. E é exatamente nesse estado que o universo observa em silêncio, esperando apenas uma instrução. Florence Scovel Shinn, uma das mentes mais visionárias do início do século XX, descobriu algo que poucos compreenderam. Existe um comando, uma ordem mental, capaz de alinhar o universo inteiro a favor de quem a pronuncia, especialmente no instante sagrado em que a mente adormece. Mas quase ninguém o usa, porque quase ninguém sabe que, ao dormir, a mente consciente se cala e o poder real desperta. Imagine isso. Enquanto você dorme, seu cérebro entra em um estado chamado Theta, o mesmo estado em que crianças pequenas aprendem com rapidez, em que os monges meditam por décadas para alcançar, em que a fronteira entre o real e o imaginário desaparece. É nesse momento que o que você pensa deixa de ser apenas um pensamento e se torna um comando. Florence dizia que a palavra é sua varinha mágica. Ela acreditava que cada palavra é uma semente vibrando em frequência com o universo. E, quando plantada no solo fértil da mente subconsciente, ela inevitavelmente floresce na realidade. No entanto, o problema é que a maioria das pessoas planta medo, dúvida e escassez todas as noites antes de dormir. Elas dizem a si mesmas: nada dá certo, estou cansado de tentar, as coisas nunca mudam, sem perceber que estão ordenando exatamente isso. Mais fracasso, mais cansaço, mais imobilidade. O universo não distingue entre o que você quer e o que você teme. Ele apenas responde ao comando, e a maioria está sem saber comandando o caos. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes você deitou desejando paz, mas acordou com o mesmo peso? Quantas vezes prometeu a si mesmo: amanhã será diferente, mas o amanhã chegou igual? Essa sensação de impotência, de repetição sem fim, não é falta de esforço, é falta de direção. É como tentar dirigir um carro com o volante desconectado. Você pisa no acelerador, o motor grita, mas você continua no mesmo lugar. Florence Scovel Shinn dizia que o universo é um servidor perfeito. Mas o problema é que a maioria envia comandos confusos. Pedem por prosperidade, mas pensam em dívidas. Desejam amor, mas vibram medo de rejeição. Sonham com sucesso, mas pronunciam dúvida. E, enquanto isso, o universo obediente apenas replica o que recebe. Mas e se você pudesse reprogramar esse diálogo invisível? E se, enquanto dorme, pudesse entregar ao universo uma ordem tão clara, tão pura, tão poderosa, que ele não tivesse escolha senão obedecer? É sobre isso que este vídeo fala. A ciência moderna já confirma o que Florence afirmava intuitivamente há mais de 100 anos. O cérebro humano é mais moldável durante o estado Theta, aquele instante entre a vigília e o sono profundo. Nesse breve portal, a mente subconsciente está aberta, receptiva, e tudo o que você diz a si mesmo ali se torna um código, um comando. E é exatamente aí que a maioria falha. Elas não entendem que o universo não reage às súplicas, mas às ordens. Que ele não responde ao por favor, mas ao assim é. Enquanto muitos rezam, suplicam e esperam, os que compreendem o princípio de Florence ordenam. Eles declaram, eles afirmam com autoridade o que já é, mesmo antes de ver. É uma inversão completa do que nos ensinaram. Desde pequenos, aprendemos a pedir, a implorar, a mendigar bênçãos como se o divino fosse um chefe ocupado, e nós, empregados, implorando um aumento. Mas Florence mostrou o oposto. O universo não é um chefe, é um espelho. E ele reflete, fielmente, a imagem que você projeta. E é por isso que o comando antes de dormir é tão poderoso. Porque nesse instante, o espelho está limpo. A mente consciente, com todas as suas dúvidas, finalmente se cala. E o que resta é o comando puro, sem interferência. Florence dizia, a alma nunca dorme. Ela está sempre criando. E é exatamente isso que você precisa entender. Cada noite é uma oportunidade divina para reescrever o roteiro da sua realidade. Mas a maioria desperdiça essa chance alimentando a alma com ruído, medo, culpa. Elas dormem com a energia vibrando em escassez e o universo, obediente como sempre, cria mais daquilo. Mas existe um caminho diferente.
o caminho do comando. O comando é simples, direto, sem súplica. Ele não diz, eu espero que, ele diz, assim é. Ele não mendiga, ele decreta. Ele não sonha, ele determina. É a linguagem dos criadores. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode aprender, inclusive você. Antes de prosseguir, quero que você imagine algo. Imagine-se deitado esta noite, com o corpo leve, a respiração calma e uma frase ecoando na mente. O universo trabalha a meu favor enquanto eu durmo. Sinta a diferença disso. Não há pedido, há certeza. Não há ansiedade, há entrega. Não há dúvida. Há poder. Essa é a essência do comando. Não é o que você diz com os lábios, mas o que você afirma com o ser. Florence descobriu isso quando observava como as palavras moldavam destinos. Em sua época, falava-se pouco sobre vibração ou subconsciente, mas ela já percebia um padrão. Pessoas que falavam com fé, convicção e propósito pareciam dobrar a realidade, enquanto outras, que viviam em murmúrio e queixa, apenas recebiam mais motivos para reclamar. Ela chamava isso de lei da expressão. Segundo ela, tudo o que é declarado com fé e repetido com emoção se manifesta no mundo material. Por isso, a hora de dormir, o momento em que o consciente relaxa, é o instante mais sagrado do dia. É o portal entre o visível e o invisível, entre o desejo e a manifestação. E é exatamente aí que o comando entra. A partir deste ponto, o que você vai aprender é mais do que uma técnica. É uma chave para desbloquear o poder silencioso que sempre esteve dentro de você. Enquanto muitos ainda acreditam que precisam lutar, conquistar, fazer força, você vai descobrir o segredo que Florence revelou há um século. O verdadeiro poder não está em lutar contra a vida, mas em comandá-la com palavras que criam realidade. Você não precisa de mais esforço. Precisa de clareza. Você não precisa de sorte. Precisa de comando. E essa clareza começa agora. Nos próximos minutos, você vai entender por que tudo o que você deseja pode começar a se mover enquanto você dorme, sem esforço, sem luta, sem resistência. Porque o universo não dorme. Ele apenas aguarda pacientemente o próximo comando. E esta noite, ele pode ser seu. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando convencer o universo a ajudá-las, quando, na verdade, o universo está apenas esperando instruções claras. Florence compreendeu isso antes de a ciência moderna sequer dar nome aos processos da mente. Ela entendeu que o subconsciente é o verdadeiro campo fértil da criação e que cada pensamento semeado nele se torna uma ordem irresistível para o cosmos. Mas há um detalhe essencial. O comando só é realmente recebido quando o canal está aberto, e esse canal se abre quando você está prestes a dormir. Nesse instante, o consciente, aquela parte crítica, lógica e analítica, finalmente se cala. O cérebro desacelera suas ondas elétricas, saindo do estado beta, alerta, e passando por alfa e teta, até se aproximar do delta, o sono profundo. É ali, nesse limiar entre o acordado e o adormecido, que o subconsciente se torna receptivo, obediente, quase infantil. Ele não questiona, não argumenta, apenas aceita. É o momento em que as palavras ganham poder criador. Florence chamava esse momento de hora do decreto. Ela dizia: antes de dormir, fale com a sua alma como quem conversa com um servo fiel que nunca erra as ordens. E é exatamente isso. Sua mente subconsciente é um servo que nunca falha, mas que também não distingue entre ordens boas ou ruins. Se você ordena medo, ele cria medo. Se ordena paz, ele cria paz. Se ordena escassez, ele multiplica a escassez. A ciência contemporânea explica esse processo de maneira diferente, mas o princípio é o mesmo. Durante o estado teta, o cérebro funciona como uma esponja de informações emocionais. É por isso que crianças, até os 7 anos, aprendem idiomas, comportamentos e crenças tão facilmente. Elas vivem em teta. E é nesse mesmo estado que adultos podem reprogramar suas crenças limitantes, substituindo padrões de escassez e dúvida por certeza e abundância. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você emite um comando durante esse estado,
Você está literalmente imprimindo uma nova frequência no campo energético que te cerca. Diversos estudos de física quântica apontam que a realidade responde à intenção e à observação consciente. Florence não usava o termo frequência ou colapso da função de onda, mas ela entendia intuitivamente que a palavra falada, carregada de fé, altera o tecido invisível da existência. Agora, veja como isso se aplica na prática. Imagine duas pessoas antes de dormir. A primeira deita na cama, revendo mentalmente as preocupações do dia. Pensa nas contas, nas discussões, nos planos que não deram certo. Ela murmura sem perceber. Nada muda, tudo continua igual. Nesse momento, o subconsciente anota a ordem: continuar igual. O universo recebe o comando: repita amanhã o mesmo padrão. A segunda pessoa, porém, compreende o segredo. Ela deita e, antes de fechar os olhos, afirma com serenidade: o universo está agora alinhando todas as forças a meu favor. Tudo o que me pertence por direito divino está se aproximando de mim, com harmonia e facilidade. Essa frase, dita com fé e tranquilidade, penetra fundo no subconsciente. O cérebro grava, o campo vibra e a realidade começa a se reorganizar. Florence dizia: não é a quantidade de esforço, é a qualidade da fé. E é exatamente isso que distingue quem apenas sonha de quem manifesta. O comando não é uma fórmula mágica, mas um ato de autoridade espiritual. Ele exige clareza, convicção e consistência. Não basta repetir mecanicamente frases positivas. A mente subconsciente responde à vibração emocional, não à monotonia das palavras. Quando você diz algo com sentimento, com a energia de quem já possui aquilo, o universo sente o mesmo impacto de um raio atravessando a escuridão. Florence ensinava uma técnica simples, quase infantil, mas incrivelmente eficaz. Escolher uma declaração curta e poderosa e repeti-la suavemente até adormecer. Ela chamava isso de adormecer com a semente. Essa semente podia ser algo como: tudo o que é meu por direito divino agora se manifesta. Ou: sou guiado divinamente em todos os meus caminhos. Ou ainda: a abundância flui para mim enquanto durmo. O segredo está no enquanto durmo. Porque durante o sono, o subconsciente continua trabalhando. Ele não conhece descanso. Ele reorganiza memórias, equilibra o corpo e, mais importante, busca evidências no campo da realidade para provar que sua crença é verdadeira. É por isso que, muitas vezes, após uma noite de sono profundo e positivo, você acorda com ideias novas, oportunidades inesperadas, encontros sincrônicos. Nada disso é acaso, é resposta ao comando. Mas Florence também alertava: não se engane com o como. O como é do universo, o comando é seu. E aqui está uma das maiores armadilhas. Quando as pessoas começam a praticar o comando, elas se sabotam perguntando: mas como isso vai acontecer? Essa simples dúvida destrói o campo de certeza. É como plantar uma semente e, minutos depois, cavar o solo para verificar se ela já germinou. A fé não pede provas, ela cria as provas. Portanto, a primeira regra do comando é: não questione o processo. A segunda é: sinta o resultado como se já fosse real. E a terceira: repita até que o comando se torne natural. Você não precisa forçar, apenas persistir. É um treinamento de vibração. Muitos dos ensinamentos de Florence se apoiam na ideia de que o verbo é a ponte entre o invisível e o visível. Ela dizia: a palavra humana é o canal do poder divino. Isso significa que quando você fala com convicção, está literalmente movendo energia criadora. E a hora de dormir é o palco perfeito para isso, porque o ruído mental está mínimo e a alma está pronta para receber instruções. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu estiver cheio de dúvidas? E se eu não conseguir acreditar? Florence também tinha uma resposta para isso. Ela dizia: a fé começa como uma semente. Plante e o sentimento virá. Você não precisa sentir total certeza no início. Precisa apenas dar o comando, como quem acende uma vela em um quarto escuro. A luz não precisa ser forte, basta existir. E há histórias que provam isso. Florence relatava casos reais de pessoas que transformaram completamente suas vidas usando o comando noturno.
Uma delas era uma mulher que vivia na escassez, endividada, sem perspectivas. Florence ensinou-a a repetir todas as noites: o suprimento perfeito e divino vem a mim agora, sob a graça e de maneira perfeita. Em poucas semanas, essa mulher recebeu uma proposta de trabalho inesperada, quitou suas dívidas e mudou de vida. Outro caso foi o de um homem que desejava curar um relacionamento. Ele dormia repetindo: o amor divino me envolve e harmoniza todos os meus relacionamentos. Pouco tempo depois, reencontrou a esposa de quem estava afastado e a reconciliação ocorreu naturalmente. A beleza do comando está justamente nisso. Ele não é força, é sintonia. Ele não obriga, ele atrai. E talvez a maior descoberta de Florence tenha sido perceber que o comando não é apenas uma técnica, é uma postura diante da vida. Quando você entende que o universo é maleável, você para de agir como vítima e começa a agir como co-criador. E isso muda tudo. Mas há um ponto que a maioria ignora. O comando não é apenas o que você diz antes de dormir, é também o que você deixa de dizer. Florence alertava que as palavras de medo, raiva e desânimo anulam as ordens positivas. Ela dizia: você não pode afirmar poder e falar em fraqueza na mesma respiração. Isso significa que não adianta decretar prosperidade à noite e reclamar de falta durante o dia. O universo lê consistência. Por isso, Florence recomendava 3 práticas complementares: silenciar o negativo durante o dia. Sempre que um pensamento de medo surgir, declare: nada tem poder sobre mim, exceto Deus em mim. Repetir o comando com fé à noite. Mesmo cansado, mesmo sem emoção, o poder está na repetição. Agradecer ao acordar. A gratidão sela o comando e ativa o ciclo de manifestação. Esses 3 passos criam um fluxo contínuo: intenção à noite, neutralização durante o dia, confirmação pela manhã. E é aqui que entra a explicação científica do ciclo. Pesquisas recentes sobre o cérebro durante o sono mostram que as últimas palavras e imagens que você processa antes de adormecer são armazenadas no hipocampo e replicadas em ciclos durante o sono REM. Isso significa que, se você adormece pensando em escassez, o cérebro reforça esse padrão neural. Mas, se você adormece com declarações positivas e emocionais, o cérebro reconstrói conexões em torno dessas novas verdades. Ou seja, o que você pensa antes de dormir, literalmente, redesenha o seu cérebro. Florence não tinha acesso à neurociência, mas ela sabia disso intuitivamente. Ela chamava o subconsciente de mágico interno, o responsável por transformar ideias em realidades tangíveis. E em seus livros, repetia: nunca vá dormir em estado de medo. Se não puder afirmar algo positivo, diga apenas: tudo está bem, e durma nessa fé. Essa simplicidade é o que torna o método tão poderoso. Não é necessário decorar frases complexas ou técnicas elaboradas. Basta escolher uma afirmação alinhada ao que você deseja, senti-la com emoção genuína e repeti-la até que o sono chegue. Essa é a hora em que o comando se grava e o universo começa a trabalhar. Mas há uma advertência: o comando não funciona sem entrega. Você deve liberar o controle. O universo não precisa que você diga como as coisas vão acontecer. Ele só precisa saber o que você quer. Florence dizia: não interfira na maneira como o bem virá. O seu papel é declarar, o do universo é entregar. Essa entrega é um ato de fé profunda, e é exatamente aí que muitos fracassam. Eles emitem o comando, mas acordam ansiosos, procurando sinais, duvidando. E com isso desfazem o campo que criaram. O segredo está em dar o comando e esquecer, como quem envia uma mensagem a um amigo confiável e sabe que a resposta virá no tempo certo. Florence também ensinava a importância do sentimento de merecimento. Muitas pessoas não conseguem manifestar porque, no fundo, acreditam não merecer. Elas pedem prosperidade, mas sentem culpa. Pedem amor, mas acreditam ser indignas. O subconsciente obedece à crença dominante. E, se o merecimento é fraco, o comando perde força. Por isso, uma das práticas mais transformadoras é repetir antes de dormir: eu mereço o bem em todas as suas formas. O universo se alegra em me abençoar. Essa simples frase começa a limpar o campo do sentimento de culpa e cria uma nova frequência.
a do merecimento natural. E aqui está algo que poucos dizem. O comando não é apenas sobre manifestar coisas externas, dinheiro, amor, sucesso. Ele também é sobre transformar o seu estado interno. Quando você dorme afirmando paz, você acorda mais sereno. Quando dorme declarando poder, acorda mais confiante. O universo não está apenas mudando o mundo ao seu redor. Está moldando você para se alinhar com a realidade que deseja. É por isso que Florence afirmava: não busque a mudança fora. Declare-a dentro. O verdadeiro milagre acontece quando você deixa de ser alguém que tenta manifestar e se torna alguém que simplesmente comanda. O comando é a linguagem dos criadores, dos que entenderam que a vida não é um acaso, mas uma resposta. Agora, imagine o impacto disso em sua vida. Imagine adormecer todas as noites com a mente tranquila, sabendo que há uma inteligência infinita operando a seu favor. Imagine acordar com intuições claras, coincidências perfeitas, portas se abrindo sem esforço. Não é mágica, é o resultado natural de um sistema espiritual e mental que sempre esteve ativo, mas que poucos aprenderam a usar conscientemente. Florence via o universo como um grande restaurante divino. Ela dizia: você não vai até o garçom implorar para trazer o seu pedido. Você apenas escolhe do cardápio e confia que ele virá. É isso o comando. É fazer o pedido com certeza e deixar que a cozinha invisível da criação cuide do resto. E há algo ainda mais belo. Quanto mais você pratica, mais rápido o universo responde. Porque o comando cria confiança e a confiança acelera a manifestação. Com o tempo, você perceberá que o comando não é algo que se faz apenas antes de dormir. É um estado de ser. É a certeza constante de que a vida trabalha a seu favor, mesmo quando parece o contrário. Essa é a verdadeira fé de Florence Scovel Shinn. A fé que não depende de ver para crer, mas que cria o que acredita. E quando essa fé se une à prática consciente do comando, o resultado é inevitável. A realidade começa a se dobrar à sua palavra. Florence dizia: as palavras têm asas, e aquilo que você declara no silêncio da noite, o universo ecoa em todas as direções até se tornar visível. Então, esta noite, antes de dormir, lembre-se, você não está apenas fechando os olhos, está abrindo as portas do infinito. Respire fundo, sinta a quietude e diga: enquanto eu durmo, o universo conspira a meu favor. Diga com fé, com amor, com gratidão, porque nesse instante o universo ouvirá e começará a se mover. Há um momento em que as palavras cessam, o corpo relaxa e o mundo se silencia. É nesse instante que o universo começa a trabalhar. Enquanto a maioria acredita que o sono é apenas descanso, Florence nos ensinou que ele é o palco sagrado da criação, o momento em que as ordens invisíveis são emitidas e o destino começa a se reorganizar. Pense por um segundo. Durante o dia, sua mente consciente está constantemente interferindo, duvidando, analisando, comparando, medindo riscos. Mas à noite, quando as defesas se abaixam e o subconsciente assume o comando, o que você plantou durante o dia floresce. O que você pensa, sente e declara nas horas que antecedem o sono é o material com que o universo irá construir o seu amanhã. Por isso, Florence dizia: nunca vá dormir com um problema. Vá dormir com uma palavra de poder. Essa frase, tão simples, contém uma sabedoria milenar, porque enquanto você dorme, o seu subconsciente não descansa. Ele é o engenheiro invisível que continua projetando realidades, costurando situações, atraindo pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência das suas últimas palavras. É por isso que o comando é mais do que um exercício espiritual. É um ato de criação consciente. Quando você compreende isso, começa a tratar o sono não como uma fuga, mas como uma oficina. A cama deixa de ser apenas um lugar de descanso e se torna um altar silencioso, onde você e o universo conversam em uma linguagem que dispensa palavras. E é justamente nesse altar que muitos perdem a chance de transformar suas vidas. Porque em vez de comandar, eles reclamam. Em vez de afirmar, eles se lamentam. E o universo, fiel servidor que é, apenas replica aquilo que recebe. A maioria das pessoas acredita que precisa esperar o momento certo, ter mais fé,
ler mais livros espirituais. Mas Florence mostrava o contrário. O poder não está no tempo, nem na quantidade de conhecimento, mas na decisão de falar com autoridade. O momento certo é agora. Sempre é, ela dizia. O universo se move quando você fala como quem sabe que é ouvido. E esse talvez seja o ensinamento mais profundo de todos. Porque, veja, a dúvida é o verdadeiro bloqueio da manifestação. A dúvida é o anticomando. Ela desliga o fluxo. Ela diz ao universo, não estou pronto. E o universo, respeitoso, recua. Mas a fé é o sim da alma. É o som que abre portais. Quando você emite um comando com fé, o universo não tem escolha senão responder. E é isso que Florence chamava de a lei da obediência divina. O universo é regido por leis espirituais que obedecem ao sentimento dominante. O comando verbal é apenas o veículo. O combustível é o sentimento. Por isso, antes de dormir, não basta repetir palavras bonitas. É preciso senti-las como verdade. É preciso permitir que o corpo, a respiração e o coração se alinhem com o que você declara. Quando você diz tudo está bem, precisa deixar o corpo relaxar, a mente soltar o controle e o coração sentir que realmente está tudo bem. E sabe o que acontece então? O universo começa a rearranjar cada detalhe da sua vida para refletir essa verdade interna. Pode ser que no dia seguinte nada pareça diferente, mas em silêncio, forças começam a se mover. Pessoas que estavam distantes pensam em você. Oportunidades que pareciam fechadas voltam a surgir. Ideias novas brotam do nada. E você começa a sentir, quase fisicamente, que algo mudou. Florence dizia, quando você muda a vibração, o universo muda a resposta. E esse é o coração do comando. O comando não é magia, é coerência vibracional. É alinhar o que você fala, sente e espera, e deixar que o universo faça o resto. E se há algo que Florence insistia, é que você não precisa acreditar em cada detalhe no início. Precisa apenas começar. Ela dizia que a fé é construída no uso. Ou seja, quanto mais você pratica, mais natural se torna, e mais visíveis ficam os resultados. E há um ponto que quase ninguém fala, mas Florence sabia. O comando muda primeiro você e depois o mundo. Ele te transforma por dentro. E quando o interno muda, o externo não tem escolha. Veja, quando você começa a dormir com afirmações de poder, seu corpo reage. As tensões diminuem, o coração desacelera, a mente se expande. O corpo começa a compreender que está seguro, que há uma força maior operando. E essa sensação de segurança é o que abre o fluxo da criação. É como se você dissesse ao universo, eu confio, e a resposta vem como um eco. Então, receba. Esse é o verdadeiro milagre do comando. Ele não é uma tentativa de controlar o universo. É um ato de confiança tão profundo que faz o universo se reorganizar em sua direção. E, aos poucos, você percebe que não precisa mais lutar, porque a luta é o oposto da criação. Enquanto você luta, está dizendo que ainda não tem. Enquanto comanda, declara que já é. Florence chamava isso de a inversão divina, a ideia de agir como se o resultado já existisse. Ela dizia, fale como quem já possui, agradeça como quem já recebeu, e o universo apressará a entrega. Essa é a razão pela qual o comando antes de dormir é tão poderoso. Porque é o único momento do dia em que o seu cérebro, o seu corpo e a sua alma estão em perfeita entrega. É quando você deixa de controlar e, finalmente, permite. Mas há uma diferença entre permitir e desistir. Permitir é abrir espaço. Desistir é fechar o coração. O comando é permitir com intenção. É entregar o controle sem abandonar o desejo. É a arte sutil de confiar no invisível com tanta força que o visível se curva. E é aqui que entra o maior dos segredos. O universo não responde a palavras vazias, mas a vibrações consistentes. É por isso que Florence insistia que o comando deve ser praticado todas as noites. A repetição cria consistência, e a consistência cria realidade. Você não precisa entender como o universo fará. Precisa apenas continuar dizendo, com serenidade e fé: o universo trabalha a meu favor enquanto eu durmo. Tudo o que é meu por direito divino vem até mim agora, com facilidade e graça. Sou guiado.
protegido e sustentado pelo poder divino. Repita, repita, repita. Até que a mente acredite. E quando a mente acredita, o universo obedece. Florence gostava de contar a história de uma mulher que desejava mudar completamente sua vida, mas se sentia paralisada. Ela dormia todas as noites com a frase: apenas o plano divino de minha vida se manifesta. Em poucas semanas, perdeu o emprego que odiava e, no início, pensou que o comando tinha falhado. Mas pouco depois, foi convidada para uma nova posição, mais alinhada, com um salário melhor e um ambiente que ela amava. Florence explicava: o comando não erra. Ele apenas remove o que impede o bem de chegar. E essa é uma das lições mais profundas. Às vezes, o comando não traz o que você quer, traz o que você precisa. Ele limpa o caminho, ele reorganiza as peças, ele destrava o fluxo. Por isso, quando algo sair do plano, não se desespere. Confie. É o universo ajustando o cenário para que o comando se cumpra. Muitos desistem porque esperam resultados imediatos. Mas Florence dizia: a colheita não falha, mas cada semente tem seu tempo. O comando é essa semente. Você a planta hoje, rega com fé todas as noites, e quando menos esperar, ela brota. E o mais belo é que, com o tempo, o comando se torna natural. Você já não precisa repetir por esforço, repete por identidade. Você deixa de ser alguém que busca resultados e se torna alguém que vive em estado de criação. Nesse ponto, a vida começa a responder de forma diferente. As sincronicidades se multiplicam. As coincidências deixam de parecer coincidências. Você começa a sentir que algo ou alguém está guiando tudo com precisão divina, e é verdade. Está. Florence chamava essa inteligência de a mente infinita. Ela acreditava que todos nós somos canais dessa mente, e que o comando é a forma mais pura de comunicação com ela. Quando você dá um comando com fé, é como se dissesse à mente infinita: eu estou pronto para colaborar. E ela responde: então, vamos criar juntos. E a partir daí, a vida se torna uma dança. Você fala, o universo responde. Você comanda, ele obedece. Você confia, ele entrega. Mas há uma última lição que Florence deixava, e talvez seja a mais importante de todas. O comando não funciona em um coração amargo. O perdão é o que desbloqueia o fluxo. Você pode repetir 1000 comandos, mas se guarda rancor, inveja, culpa ou ressentimento, o canal se fecha. Por isso, antes de dar qualquer comando, Florence ensinava a limpar o coração. Ela dizia: perdoe a todos, inclusive a si mesmo. Libere tudo o que pesa, porque a bênção não entra onde há resistência. Então, antes de dormir, diga também: eu perdoo e libero todos os que me magoaram. Eu me perdoo por todos os erros do passado. Estou livre e todos estão livres. Agora o bem me encontra com facilidade e alegria. Essas palavras são chaves. Elas abrem o portal. Elas preparam o terreno para que o comando floresça. E quando o coração está limpo, o poder do comando se multiplica. Florence costumava dizer: a palavra é a espada do espírito. Isso significa que suas palavras têm o poder de cortar, abrir e transformar. Mas essa espada deve ser usada com amor. A raiva, a impaciência e o medo são vibrações que enfraquecem o fio da lâmina. A fé e o amor a mantêm afiada. E é isso que o comando realmente é: um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela vida, amor pelo divino que habita em tudo. Quando você declara algo com amor, o universo se comove. Ele se curva. Ele conspira. E talvez você perceba ao longo dos dias que não está apenas criando uma nova realidade, está se tornando uma nova pessoa. Mais serena, mais confiante, mais presente. Essa é a verdadeira transformação. Florence dizia que o propósito da vida não é apenas manifestar bens materiais, mas manifestar o poder criador que está adormecido dentro de nós, e o comando é o caminho para despertá-lo. Então, esta noite, quando deitar, lembre-se: você não está indo apenas dormir, está indo criar. Respire fundo. Sinta a cama acolher o seu corpo. Sinta a vida pulsando silenciosamente ao seu redor. E declare, com a mesma fé que Florence declarou há mais de 100 anos: enquanto eu durmo, o universo trabalha incansavelmente a meu favor.
Tudo o que é meu por direito divino está agora vindo a mim, sob a graça e de maneira perfeita. Eu confio, eu entrego, eu recebo. Deixe essas palavras flutuarem na sua mente até que o sono te leve. Porque nesse instante, você não estará apenas dormindo, estará comandando o universo. E quando acordar, algo terá mudado. Talvez não veja ainda, mas sentirá. Um alívio leve, uma paz sutil, um pressentimento de que algo bom está a caminho. E esse é o sinal. O universo já recebeu a ordem, agora é só deixar que ele cumpra. E se você chegou até aqui, há um motivo. Nenhum encontro é por acaso. Florence dizia que a palavra certa chega à pessoa certa no momento certo. E se você está ouvindo essas palavras hoje, é porque está pronto para lembrar do seu poder. O poder de comandar, o poder de criar, o poder de despertar o universo enquanto dorme. Então, esta noite, faça o que poucos fazem. Feche os olhos com intenção. Fale com o universo como quem fala com um velho amigo. Declare o seu bem. Sinta o seu poder e durma com a certeza de que o invisível já está se movendo. Porque, no silêncio da noite, quando tudo parece imóvel, o universo inteiro se dobra diante da voz de quem comanda com fé. E se você quiser compartilhar essa jornada, declare aqui nos comentários: eu comando o universo a meu favor. Escreva. Afirme, compartilhe, porque cada palavra dita com fé ecoa e multiplica o poder coletivo. E quem sabe, ao declarar isso, você não inspire alguém a fazer o mesmo? Afinal, foi assim que tudo começou, com uma mulher, Florence Scovel Shinn, que ousou acreditar que a palavra humana é o eco da voz divina. E hoje, você é o eco dessa voz. Agora, vá dormir. Mas não como antes. Durma como quem sabe que o universo está ouvindo. Durma como quem dá a ordem e confia. Durma como quem ativa o universo, porque enquanto você dorme, o universo desperta.